Olá, estamos iniciando mais um podcast do Savoy, um PDS. Tudo bem com você? Obrigado a quem começa a ver e ouvir agora. Obrigado aí, hein? Valeu mesmo. Na nossa playlist aí você tem vários podcasts do Savoy com muitas informações e eu agradeço se você compartilhar, se você curtir e se você seguir o nosso canal. Valeu? Nosso canal é Repórter Savoy. Hoje a gente vai falar aqui de direito de família, mas de questões assim mais que você tenha como entender. Tá joia? Sabe o que é direito de família? Se você não sabe, você vai saber a partir de agora. Agora não, depois da vinheta que o Jean roda agora. Vai lá, Jean. Legal, e para isso a gente tem aqui a doutora Jennifer Danelon. Ela é atuante no direito civil e criminal. Tudo bem, doutora? Tudo obrigado, jóia, hein? Savoy, eu que agradeço. Joia. Você atua em várias áreas. Aliás, advogado é o geral, né? O clínico geral. Advogado pode ser o clínico geral, mas ele pode se especializar também. E aí vai tendo as especializações, né? A depender da demanda dele. Sim. Né? Ele pode, a depender do coração dele também. Sim. É o que eu costumo brincar nas minhas apresentações, né? Eu falo que eu sou casada com direito penal, criminal, mas eu sou amante do direito civil. Tá. E por isso é essa sua atuação nas duas áreas, Justamente. né? Mas hoje a gente vai falar de direito de família. Vamos. Que é uma coisa assim que quase não dá problema. Imagina. É tranquilo. Nem né? começa na gravidez. Agora, doutora, o direito de família, antes de chegar na decisão final, tem muita conciliação antes, né? O ideal que fosse. O ideal que já desde o advogado, quando a cliente ela passa a problemática, é o advogado tentar conciliar. O próprio advogado pode tentar conciliar. Não precisa esperar chegar na justiça para fazer uma audiência de conciliação. O próprio advogado pode chamar as partes para tentar ali fazer uma negociação. Se não deu com o advogado, a própria justiça parece que tem um corpo de conciliadores ali antes de chegar no juiz ou na juíza. Exatamente. Isso, né? É função deles explicar que se as partes decidirem, é muito melhor que eles tomem a decisão do que esperar cair no judiciário, que aí eles vão decidir de maneira padrão, né? De conforme como os outros juízes já decidiram aquela mesma causa. Então, se as partes puderem entrar num acordo, é bem melhor. Agora, o direito de família está dentro do civil. Exato. Civil, né? Dentro do direito civil existem várias matérias, dentro do direito de família existem várias matérias. Então, hoje a gente está aqui propriamente falar dos alimentos, né? Do menor ali da paternidade, dos alimentos. Esse tem conciliação ou não? Sempre é para ter. É para ter, né? Mas é onde acontecem alguns Porque problemas. a gente vê muito cara preso aí, né? O cara preso a gente vai deixar para o final, então. Vamos deixar a prisão lá mais para o final. Muito jogador, assim, de futebol. Tem muita prisão. Né? Mas para chegar lá na prisão, primeiro a gente precisa reconhecer esse pai. Como pai, porque muitos falam que não é ele. Eu não sou o pai. Então vamos pegar o carnaval agora? Carnaval, tá próximo, uma época bloquinho, propícia, né? O Jean aqui se esbaldou nos bloquinhos. Eija. Foi lá ele foi de Pinheiros, bloquinho de Pinheiros. Olha só, lá. Pedro Sampaio, né? O pessoal. E aí ele se esbaldou, né? E aí... O que aconteceu lá? Falar, né? Algo casual. Foi assim, algo casual, espontâneo. A gente brinca, mas é sério porque, principalmente, as mulheres deveriam se atentar para exigir essa preservação, né, O próprio homem pode... Pode, o homem também, né? O homem, aliás, acho que é o principal, mas a mulher não deveria... Nem aceitar, exatamente. Mas tem isso. E aí teve lá um relacionamento, ó que bonito, fortuito. Ela tropicou sem querer. Aconteceu um caso fortuito. E aí ela teve esse caso, tal. Só que assim, doutora, ela teve esse caso e ela agora ela tem
ali a constatação da gravidez, né? Certo. Mas ela não sabe precisamente quem foi ali, como chegar. Tem como chegar no pai? Essa parte de precisar como foi, tem toda uma questão mais da parte de saúde, que tem ali uma contabilidade de... Se foi tudo no mesmo dia, é complicado, né? Agora, se foi 2 dias depois, uns 10 dias, né? Agora, se essa mãe, ela consegue, pelo menos, indicar... Olha, possivelmente, né? Eu sei porque, vamos supor, ela... Pela manhã, ela não usou preservativo com uma pessoa, e aí pela noite ela teve uma relação, mas ela usou. Tá. Então, ela indica ela pode indicar uma determinada pessoa, mas ela precisa localizar essa pessoa. Né? Não basta ela só saber. Né? Então, assim, se foi algo fortuito, como você falou... Mas quando a senhora diz ela localizar, é ela mesmo? Não, ela mesmo talvez ela não tenha tantos recursos, né? Aí a gente fala mais de ofícios judicial. Então, por exemplo, se ela tem pelo menos, a gente espera que ela tenha um telefone, deu tempo de trocar um telefone, né? Jean, então, tá ouvindo aí? Deu tempo de um telefone, um WhatsApp? Então, se de repente ela tem pelo menos um telefone, a gente consegue expedir ofício para as operadoras, pegar o endereço desse pai, para que ele seja citado e ele saiba deste processo. Suposto pai. Suposto pai. Exatamente. É isso que ele vai falar na defesa dele. Quando ele se apresentar. Tô ficando bom. Então, às vezes a mãe, infelizmente, não tem nem o telefone. Né? Tá. Então, assim, não deu tempo nem de ter o telefone. Vamos colocar o pior dos casos. Aí ela precisa pegar alguma característica, pelo menos que ela saiba. Câmera. Câmera, excelente, né? De repente, uma câmera, uma localização, colocar na internet, expor, né? Procura-se... já com recompensa. Tá. Então localizar. Vamos aqui colocar um caso. A pessoa acha que foi o fulano. Vamos dar nomes. Vamos supor, ela se encontrou com o Léo Santana de manhã. Tá. Né? Léo Santana, de manhã. Se encontrou e à noite ela se encontrou com... Gustavo Lima. Gustavo, a mulher deles vai tudo te processar isso, amor. Eu ia falar o Jean aqui, mas o Jean já está ficando a cor do relógio. Aí não dá. E o Jean nem gosta de carnaval, né, Jean? É isso. A problemática maior, Savoy, nessas questões é que realmente ela precisa indicar, ela precisa ter assim, indícios. Não basta você só falar foi o Léo Santana, foi o Jean, foi o Gustavo Lima. Ela tem que ter indícios, né? Então, assim, a gente espera que essa mãe tenha, igual você for, de repente, tem uma câmera, aconteceu lá no bar da Bahia, lá no X, tem alguma câmera. Conversa, de repente, se ela tem pelo menos alguma conversa com ele, nossa, foi muito bom, viu? Espero te encontrar de novo. Qualquer tipo de indício. Então, assim, essa mãe tenha indícios para relacionar esse pai como você disse, né, o suposto autor, mas para ela é o pai. Tá? Então, porque ela é o pai. A gente está falando suposto, porque vai ter toda uma citação para que ele faça o que a senhora vai explicar, né? A questão do DNA. Então, assim, a mãe ela entra com esse pedido de alimentos enquanto ela ainda está grávida, porque ela sabe quem é o pai, como eu te falei, ela de repente ela sabe que ela não se preservou com esse pai e à noite ela se preservou com outro, então ela aponta que é aquele pai, para ela a mãe sabe que é esse pai, tá? Normalmente a mulher ela sabe quem é o pai, tá? E aí a gente precisa localizar. Então, localizou esse pai, expediu ofício, né? Que é a parte mais difícil. Enquanto a gente não localiza... Expedir ofício, a senhora fala aí, já é questão da justiça. É a justiça. É via judicial. Mas também a justiça, ela não se movimenta sozinha. Então, a gente precisa fazer o pedido certo. Então, assim, espeça-se ofício para localizar o pai. O direito civil na questão do direito de família. Exatamente. Então, um caso, por exemplo, tinha um pai que a gente tinha o telefone dele, a gente expediu vários ofícios para localizar o endereço e a gente não conseguia localizar, porque falava que aquele endereço era da mãe, era da tia, não era mais dele, não encontrava o pai. Então, enquanto a gente não encontra, a mãe ela não recebe. Aquele pai não tem como ela receber, o pai não foi nem citado do processo. Entendi. E a gente conseguiu, foi um caso até curioso, por conta da alimentação dele. Porque ele bloqueou ela no Instagram, nas redes sociais, tudo, mas tinha uma amiga que ainda tinha acesso. Mas como ele sabia que estava sendo localizado, ele postava o mínimo possível. Mas ele postava em casa comendo, né? Comendo. Mas não tinha endereço de nada na alimentação dele. Mas o que a gente pensou? Uber Eats, iFood. Então, a gente mandou ofício para ser localizado da onde que estavam vindo, né? Qual o cadastro daquele telefone e qual o endereço. Entendi. Aí a gente conseguiu. Então, a senhora fez o seguinte, a senhora entrou com uma ação na justiça, com uma pedindo petição, alimentos.
Não, para que a justiça determinasse ao iFood que fornecesse aqueles dados. Dentro do próprio processo. Tá. Você não precisa abrir um processo à parte. Tá, Dentro do próprio processo, você faz esse pedido de localização. Aí o iFood respondeu e deu os dados e a gente conseguiu mandar lá. Tá. E ele foi citado, teve toda a problemática que é justamente essa. Ele se apresenta, discute a questão do DNA, falar que não é o pai. Mas, enquanto isso, ele é obrigado a pagar. Tá? Ele se torna obrigado a pagar. Porque ela falou que ele é o pai. Ela falou que ele é o pai, ela deu indícios que ele já é o pai. Tá, e se ele não foi? Ela tem que devolver tudo? Então, aí se ele não for comprovado, né? Depois, lá no final, a criança nasceu, foi feito o exame de DNA e ele descobrir que ele não é o pai, tá? Se for comprovado um dolo, tá, da mãe, se a mãe realmente ela colocou aquele pai numa posição de pai que não era dele, ela sabia que não era ele. Então, esse pai vai ter que provar que essa mãe agiu com dolo, com essa intenção. Ele pode vir a receber, sim, a indenização, de repente até danos morais, se isso atingiu a honra dele, dependendo do que aconteceu, ele pode vir a cobrar. Porém, já temos decisões nos tribunais onde entende-se que a mãe normalmente ela age com a culpa, tá? Porque ela acredita que aquele pai é o pai. Como eu falei, de manhã ela não usou preservativo com ele. E à noite ela usou com o pai. Então ela pensou que foi ele, eu não usei. Mas e se foi uma falha no preservativo à noite? O filho é do Gustavo Lima. Entendeu? Viu, doutora? Só a senhora citou aqui culpa, né? Culpa é o seguinte, é que é mais atenuante, certo? Explica essa coisa, porque para quem está vendo, se ela agiu com culpa, é sinal que ela está com a consciência pesada. Parece a culpa, né? É verdade. Vamos para quem está nos não vendo, vamos trazer certo? o juridiquês. Então, o dolo, que quando a gente fala que é o dolo, é aquela famoso lá, aquela intenção. Tá, queria fazer. Isso, a culpa sem intenção, não foi intencional. Tá. Então, ela acreditou que ele fosse o pai, ela agiu com culpa. Agiu com dolo, ela sabia que ele não era o pai e ela fez aquilo para prejudicá-lo, colocá-lo numa posição de pai que não era dele. E a justiça tem dado, então, nessa um segunda entendimento, linha... culpa. Se o pai provar que houve dolo, tá? Se o pai provar que houve dolo, normalmente a mulher tem relação com aquele pai, ele mesmo assume no próprio processo. Então, aí já quebra, né? Tá. Já justamente quebra a questão do dolo. Vamos voltar um pouco antes. Então... vamos supor que teve a gravidez, ela teve a criança, tal, e daí uns 5 meses só depois, ou até mais, que foi localizado o pai, que foi comprovado que ele era o pai, ele relutou, fez as lutas jurídicas ali e tal, e aí teve a comprovação que ele é o pai. E até então ele não tem apagado nada. Ele passa a pagar da data que ele é citado. Tá. É justamente então, uma dúvida. Esse tempo todo que ele não pagou não é retroativo. É que muitas mães, às vezes, elas se confundem nessa parte. Às vezes tem mãe que nem na gravidez ela não entra com esse processo. Ela acaba, às vezes, depois de anos que a criança nasce, a criança já tem ali 5, 10 anos, ela procura advogado e fala, olha, quero receber todos os atrasados. Não tem como. Se você não entrou com o processo, aquele pai não foi localizado, não foi citado, ele não teve uma sentença, não tem como você cobrar algo atrasado que não foi sentenciado, tá? Então, não tem como. É só da data que ele é localizado, citado, e aí tem toda uma questão de alimentos provisórios, né? Mesmo ela falando assim, não, é o fulano, mas não localizou ele, não teve como. Ele não teve um direito à defesa, né? Ele não teve a voz ali. Então, ele não é, a partir do momento que ele não foi citado, ele não é devedor. Porque muita gente fala que é retroativo, tal. Então, agora a senhora coloca esse entendimento de que não é, né? Houve uma decisão, a partir do momento que houve uma decisão ou uma sentença, ele é obrigado a pagar. Sem decisão, sem sentença, ele não se torna obrigado. Entendi. Bacana. A gente está falando com a doutora Jennifer Danelon. Ela é especializada em direito criminal e direito civil, né? Atua aí nos dois, né? E hoje ela está aqui conosco falando especificamente do direito civil, uma das vertentes do direito civil, que é o direito de família, certo? E nessa questão dos alimentos. Aí tudo bem. Então foi lá, localizou, Pimpolho nasceu, tá tudo tranquilo, tal, né? Até quanto tempo o pai tem que pagar a pensão? Vamos falar pensão, né? Porque o advogado fala os alimentos, né? É que os alimentos, justamente isso, os alimentos, o pai pensa que os alimentos é o quê? É a comida, né? Tá. É só a comida?
Os alimentos, ele envolve tudo. Aquela criança só se alimenta? Não. Vai Então. estudar, usar fralda, um monte de coisa. Mora, aquela criança mora, né? Então, assim, às vezes o pai chega na gente chateado, Não né? é melhor falar pensão mesmo? É pensão, para englobar tudo, né? Então, às vezes o pai ele chega chateado falando assim, poxa, recebi uma notificação lá e a mãe tá me cobrando a pensão, sendo que eu já levo comida lá todo mês. Eu vou lá, faço uma compra todo mês. Mas não é só os alimentos, né? Então, assim, o valor dos alimentos ele tem que englobar Geralmente tudo. ele fala isso aí quando tá preso, porque se ele não tava pagando pensão, ele já estava preso. Né? É complicado. Que é uma das únicas coisas nessa relação aí que, se não teve violência doméstica, que dá cadeia, né? Na área civil que a gente fala, é a única prisão que tem é por falta de pagar os alimentos. Bom, até quantos anos, doutora? Então, Tem que... a idade, tá? Então, assim, muitas pessoas pensam, fez 18, acabou? Sim. Não acabou. Tá? Se aquela criança ela tiver a necessidade, aquela criança, né? Aquele adolescente, ele tiver a necessidade, ele continuar os estudos e ele comprovar que ele precisa, o pai vai continuar pagando sim. Tá? Por que você está concordando já? Você está enrolado com alguma coisa? Ainda bem, graças a Deus. Carnaval. Vamos continuar o podcast, gente. Vamos. Tá, então, e tem aquele prazo final que é até os 24 anos? Savoy, pode ser até os 24 anos... Mas se, porventura, esse filho ele comprova que ele ainda tem uma necessidade especial, tá? Então, assim, não é 24, acabou. O pai ele pode até entrar com essa exoneração. Mas quando o filho receber esse processo, ele vai se defender e falar, olha, eu ainda preciso, porque isso, aquilo. Então, assim, uma necessidade especial. Então, pode acabar continuando aí o pagamento, sim. Tá, entendi. Mas geralmente um balizador é assim, né? Acabou ali a faculdade e tal, mais ou menos. Tal. Via de regra, acabou, encerrou. Esse, né? Mas assim, ele não pode parar de pagar por vontade própria. Não. Ele tem que entrar com o processo para fazer o pedido para exonerar. Se começar a parar por vontade própria... Vai chegar uma cartinha lá depois. depois. Vai chegar lá 2 soldados e você vai sair de braço dado. Exatamente. É isso aí, né? Doutora, agora vamos... Então, essa foi a questão do reconhecimento, certo? Localizou, tal, então está pagando, tudo bem. Daqui a pouco a gente vai falar valores. Tá. Vamos citar, assim, de uma questão de separação. Sim. Tem o filho, certo? Então, aí é meio que ponto pacífico, já que tem acho que ali já na questão do divórcio já é meio que estipulado isso. Não sei se entra aí na sua área, né? Mas já tem uma determinação ali, acho que de pagamento de pensão, não? Pressupõe-se que ele já tem uma certidão de nascimento, ele já é reconhecido como filho. Então, para ingressar com um pedido de alimentos, bastou a certidão de nascimento. Normalmente, assim, os gastos eles são presumidos, a não ser que a mãe anexe todas as despesas mensais, mas o filho já tem direito, sim, a um valor de pensão mensal do pai. Passa toda essa problemática do reconhecimento, sim, ele já é um pai reconhecido, basta fazer o pedido com a certidão de nascimento. Boa. Voltando lá para o primeiro caso. Aí, então, teve lá o caso, engravidou, teve um filho, e aí o cara ganha um salário mínimo. E aí, agora? doutora? Então, é delicado. Vai pegar um terço? Normalmente, essa conta não fecha, né, Savoy? Não fecha. Então, antigamente existia um binômio, né, que o pessoal costuma utilizar, que é a possibilidade e a necessidade. Aí depois veio o trinômio, a possibilidade, a necessidade e a razoabilidade. Mas, assim, a equação em si, né, para a gente fazer essa conta, é realmente ver qual é a necessidade que o menor tem de receber, tá? E qual a possibilidade que o pai tem de pagar. Então, se a gente faz toda essa conta e dá lá as necessidades do menor, dá R$ 1.400 e o pai ganha R$ 1.400. E aí, né, como que fica? Tá. Né? Isso aí quem define é o juiz. Então, o juiz ele define, ele já tem, digamos que uma base de sentença lá, de casos. O juiz ou a juíza? Desculpa, a juíza, exatamente. Então, se for comprovado que esse menor ele tem gastos mensais padrão, normal, é uma criança que não tem necessidades especiais, vai ter que ser adequado, porque realmente o pai ele só recebe esse valor. Então, não tem como o menor precisa de 1.400, o pai recebe 1.400, então ele vai pagar tudo. Não. Então, esse valor vai ter que ser adequado. Agora, se esse menor ele tem uma necessidade especial, algo de saúde, enfim, qualquer outro tipo de necessidade especial, e esse pai só ganha esse valor,
Eu já vi até juiz darem na sentença, assim, um tapinha com luva de pelica, sabe? Falar, e não é um problema do seu filho, né? Que você ganha um valor que não é compatível com a pensão dele, então você vai tratar de ganhar mais para suprir as necessidades dele. Metade ali. A mãe também. Estamos dizendo que a mãe já está cumprindo com o dever dela, né? Sim. Mas o pai não é motivo para falar assim, eu só ganho isso. Se for um filho que tem os gastos padrão, tudo bem. Agora, se tiver uma necessidade especial, ele vai ter que se virar. Certo. Bom, voltamos lá na separação. Os dois eram casados, separaram, já tinham reconhecimento, tal, certinho. E quando separaram, o cara era bancário e ganhava 10 pau por mês, certo? 1/3 dá 3.333,33, Muito bom. dízima periódica. Parabéns. Certo? Foi a única coisa que eu guardei de matemática. Ainda bem, que ia falar assim, Aí- não me pergunta nada de conta, corta aí, Jean, se for Fiz falar. jornalismo. Advogado só sabe calcular o Fiz honorário. jornalismo por isso já também. Bom, e aí, no decorrer desse tempo, ele foi demitido, certo? E ele ficou desempregado. Ele tem como também ingressar com uma ação pedindo redução do que a justiça tem conhecimento do que ele está pagando? Que a justiça tem o conhecimento que ele está pagando 1/3 de 10 mil reais, que são pouco mais de 3.300 reais, certo? Agora, no momento, ele não tem. Ele está desempregado, tal, comprovado, tal. Ele pode ingressar com uma ação pedindo a redução disso? Tá, então assim, durante o tempo, realmente as condições elas mudam. Tanto das condições do pai, quanto das necessidades do menor. Tá. Então, a qualquer momento é possível fazer um pedido, né, revisional de alimentos. Porém, nesse caso específico que você Em ambas as partes? Ambas as partes. Tá. A mãe pode pedir para aumentar, o pai pode pedir para diminuir. Entendi. Mas tem que ser algo relevante. Então, nesse caso específico que você coloca, o pai ele já tinha uma porcentagem definida sobre o salário dele. Tá. Então, se ele for se relocar, essa porcentagem fica. Então, esses 333 vai ser uma porcentagem diferente de outro. Agora, se ele está desempregado, ele vai vir a receber um seguro-desemprego, ele pode até, digamos que temporariamente, fazer um pedido revisional para aquilo se adequar no valor do seguro-desemprego dele. Tá? Mas, normalmente, nas sentenças, ela já vem descrita uma porcentagem X sobre emprego e uma porcentagem Y sobre desemprego, tá? Então, sempre tem uma porcentagem já na sentença. Basta você olhar a sua sentença que ela está lá, tá? Então, sempre dá para ajustar. Agora, se ele quiser entrar com pedido revisional, porque por algum outro motivo, além do desemprego, ele também pode. O que não pode é, de repente, o pai falar que comprou uma Mercedes nova e agora as condições dele mudou porque ele está gastando mais gasolina, está gastando que é tudo mais caro, IPVA mais caro, e fala, doutora, tá difícil. Tá? Então, aí não é... Ele pode até entrar, né? Ele pode entrar, mas ele vai... Com certeza, ele vai receber uma sentença não muito agradável. Tá. Bom, vamos voltar novamente num outro caso. Vamos supor, o cara... Você tem caso, hein, Savai? Não, tem muito. Tem caso, hein, Savai? Tem muito. É com nós. Num outro caso, é assim, ó. Ele separou, ele continua sendo bancário, né? Ganhando lá a proporção 10 mil reais, certo? Ele continua pagando os 3.300 e tanto lá, certo? Só que agora, nesse prazo depois, ele casou e agora ele tem um outro filho. Essa é boa, hein, Savai? Essa é uma clássica. Certo? E aí? Essa os juízes, acho que eles devem amar quando eles recebem uma petiçãozinha assim, só assim, excelência, tem um novo filho. Então. Parabéns, meu querido papai, mas você já sabia que você tinha um outro filho anterior a esse, né? Sério? Ou você não lembrava que você tinha um outro filho? É. Então, assim, se você teve um novo filho, não importa, então agora você trabalha mais, tá? Sério? Você pode entrar com a revisional, desde que você Mas isso é pacificado? É pacificado, só que assim, sabe, quando a gente fala que é pacificado, pode ser que tenha um caso, dentro desse pacificado, tenha algo peculiar junto ali, que de repente ele colocou um novo filho, mas é um novo filho com uma condiçãozinha especial. Tá, entendi. Tá? Então, assim, o novo filho é o clássico. Ou Todo seja, pai ele entra... ter casado de novo não deu nada certo. Pode tentar, a gente pode tentar, mas eu não recomendo entrar só com essa tese do novo filho, porque eu, particularmente, já tive casos que a gente perdeu. Tá? A gente perdeu com o caso somente do novo filho. Não é justificativa. Acrescente mais uma outra justificativa para você adequar os seus alimentos. Boa. Ou trabalhe mais. Só um minutinho, vou dar um alôzinho aqui.
Ó, você que está acompanhando aqui esse podcast legal, bacana, com a doutora Jennifer Danelon, nesse momento, falando nesse programa aqui, dos problemas envolvendo a questão de alimentos no direito de família. Você fala assim, Savoy, eu gostaria de fazer um programa assim também. Nós temos a solução para você, é a T-Filmes. Ó, tá aqui, ó, Jean, põe aí, Jean. Boa! Ó, T-Filmes, você fala com o Jean, com câmeras de última geração, um trabalho bacana, um trabalho profissional, com estúdio para que você faça o podcast. E o Jean também pode ir onde você estiver. O Jean tem o deslocamento com todos os equipamentos que a gente está usando aqui no estúdio. Ele vai até você. Então, procure aí o Giancarlo Cadengue, que você vai ter a melhor assessoria, a melhor consultoria, a melhor edição e a melhor gravação, com certeza, T-Filmes, ok? E estamos, então, com a doutora Jennifer aqui falando hoje sobre direito civil, na parte do direito de família e das questões de alimentos. Exatamente. Olha você só, vê como é um filtro? Direito vai tendo várias vertentes. Vamos lá, voltar lá para o começo do bloquinho. Quer ir lá pro bloquinho? Vamos lá no bloquinho, Vamos lá doutora. pro bloquinho. Tá bom. A pessoa fez o contrato lá com a senhora, um contrato de trabalho, né, das custas, tal, lá do que a senhora tem ali para o seu trabalho, obviamente, como advogada, tá? E ela perdeu. Ela não conseguiu comprovar. Muito bom. Certo? Quem paga? Se essa parte ela for beneficiária da justiça gratuita, que isso não tem nada a ver com contratar um advogado para pagar os honorários dele, tá? Então, a gente tem as taxas, né, digamos, taxas de advogado, honorários, e tem as taxas para você entrar com o processo. Tá? Então, assim, já que você não conseguiu resolver lá fora, você está vindo procurar a justiça, então você vai pagar essas taxas aqui para a justiça, tá? Entendi. Se você comprovar que você não tem condições, tá? E aí o juiz ele pode deferir uma assistência, né? Uma assistência gratuita, para você te isentar dessas taxas. E aí a questão salarial, social, tal. Então, ela não paga os custos, mas ela tem que pagar o seu trabalho. Exatamente. Tá. Chamam-se honorários. Exato. Então, ela pagou os honorários, mas a gente fez um pedido de isenção aí das taxas, isentou. Ela foi beneficiária da justiça gratuita. Ao final do processo, ela perdeu, ela fica isenta desses honorários de sucumbência por ter perdido, né? Para pagar para a parte contrária. Se ela não for beneficiária da justiça gratuita, essas taxas, né, ela vai ter que pagar essas taxas e os honorários da parte contrária por ter movimentado aí o judiciário e não ter comprovado aí as suas alegações. Tá bom. Ela ganhou. Quem paga é o Ricardão? É a parte contrária, exatamente. É a parte, né? Não o advogado, né? Então, é bem importante isso que você falou. Entendi. Tá? Então, assim, quem paga... Porque ele vai ter o advogado dele também, Ele vai ter certo? o advogado sendo dele. representado Se ele pela também não doutora for... Vanessa. Exato. Certo? Isso. Está sendo representada. Ela não é do... Mas a gente mas ela coloca vai. ela Vamos lá. no embrólio. Aí a doutora Vanessa está representando o Jean, né? Aí o Jean perdeu, certo? Aí o Jean tem que pagar, além dos honorários da doutora Vanessa, paga todas as custas judiciais, se ele também não se enquadrar na justiça gratuita. É isso mesmo. É importantíssimo isso. Uhum. Então, ó, é assim, ó. O que a gente fica como lição é o seguinte, que antes de fazer, toma cuidado, porque depois, além do filho, né, que filho é para sempre, né? Você tem todas as custas ainda envolvendo isso, além do que hoje as custas judiciais elas estão mais caras. Você estava conversando ontem com o Dr. João, Isso, né? nós, no podcast nós falamos com o Dr. João Paulo Borges Chagas e com o Dr. Turco, que é o presidente e vice-presidente da OAB de São Caetano do Sul, dessa questão das custas judiciais que foram aprovadas na Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governo do Estado de São Paulo. Ficou mais caro agora. Quem não tem condições para acessar a justiça gratuitamente vai pagar mais caro. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Com essas
todas essas vertentes aí também, né? Justamente, Savoy. Doutora, a gente já falou da questão dos valores, né? Sim. Há coisas que extrapolam, assim, sobre isso. Vamos supor, o cara não tem comprovação de renda, mas o cara tem grana. Ele é autônomo. Você fala assim? É à toa, vamos dizer assim. É à o cara toa. é à toa, né? Ele tá ali, mas ele é filhinho do papai. Tá. Né? Ele não tem, mas ele tem grana. A família ali tem grana, né? Como que a senhora consegue essa comprovação? É pelo patrimônio da família dele? Então, depende, Savoy, porque assim, quando a gente fala que ele tem grana, a gente precisa de fato ter acesso a essa conta bancária para ver se ele tem grana, né? Porque às vezes ele tem o patrimônio, né? Ele tem patrimônio, nem sempre ele tem aquela grana ali na conta. Então, mas vamos supor que ele tem, igual você falou. Ele tem carteira assinada, mas ele não tem a pensãozinha dele lá no mês, né? Ele ganha a pensãozinha do pai. Ele ganha lá, uma né? mesada. Ele ganha uma mesada. Então, o que acontece? Se a mãe, ela consegue comprovar essas condições que você colocou, tá? Então, assim, o pai, ele fala, eu não tenho nada, eu não trabalho, olha aqui, eu não declaro isso, não declaro aquilo, não tenho dinheiro, não tenho lerite, não tenho nada. Mas a mãe, ela comprova toda essa condição, que ele tem dinheiro sim, que o pai deposita como que você falou aí, o mensal? A mesada. A mesada para ele. Então, a gente tem esses indícios que o pai, ele tem dinheiro sim, mas ele não está efetuando o pagamento, a gente pode, de repente... É que não é tão fácil assim, tá, Savoy? A gente fala essa questão da quebra de sigilo bancário, mas não basta só entrar no processo e falar quebra de sigilo bancário. Porque é tudo judicial, não é assim. Né? A senhora tem que fazer a comprovação para o juiz convencer o juiz ou a juíza de que aquilo lá é necessário, né? Não basta só entrar com o processo e falar quebra de sigilo. Eu quero a quebra de sigilo. Não é feito, não é fácil assim a quebra, tá? E normalmente quando a gente chega nessa parte da quebra, que a gente já tentou de todas as maneiras comprovar essa renda do pai, a gente não conseguiu, aí a gente pede uma quebra de sigilo. Tá. Opa, falhou aqui. Toma uma aguinha. Toma uma aguinha que a gente está recebendo a doutora Jennifer. A gente está falando das questões aí de pensão alimentícia. Isso. Vamos falar no popularzão pensão alimentícia. Agora, doutora, para a gente finalizar. Então, vamos. Aí liga lá o Jean. Posso citar, Jean? Você, né? O Jean, nosso escada aqui, nosso editor, né? Nosso gênio aqui da edição. Aí liga o Jean lá e fala assim, doutora Jennifer, ele fala calmo. Estou preso. Né? Deu ruim. Deu ruim. Certo. Como que é para soltar uma pessoa que foi preso por não ter pago pensão, né? Como que é? Solta ele e ele dali para frente começa a pagar, ele tem que pagar tudo que ele não pagou? Como que é Tem a vista aí, Jean, para pagar? Ou vamos ter que negociar? Cadê aquele cartão, Jean? Aquele blecão lá? Então. Normalmente, o primeiro passo é a gente tentar negociar, né, com a parte contrária, com a mãe, o advogado da mãe, na verdade. Se a mãe ela aceitar um acordo, a gente vai protocolar esse acordo. Tem mães que, às vezes, não aceitam um acordo. Então, do tempo que era. Do tempo. Então, por exemplo, ele está devendo ali... Quanto que ele está devendo? Então, a gente cita os jogadores aí, né? Quando a gente vê, o cara está devendo 100 mil reais, né? Por conta dos juros e correção. Que nem taxa condominial. Né? Atualiza. Que a gente falou num programa com a doutora Vanessa Escoleso. Né? Você não paga 1, 2, 3, 5... Né? Já vai pesando, já vai ficando uma bola de neve. Exatamente. Pensão é a mesma coisa. Você não pagou 1, 2, 3, 4, 5... Fica. Acontece muito, Savoy. E aí, doutora? Então, se ele tiver o dinheiro à vista, ele paga, a gente consegue juntar esse comprovante no processo e pede a liberação dele. Mas tem todo um trâmite processual, tá? Então, às vezes, por mais que a gente resolve tudo aquilo no mesmo dia... A gente depende do Ministério Público, depende do juiz. Ou seja, uns 2, 3 dias ele vai ficar ali no... Pode ser que não. De repente, se o advogado ele for ali presencialmente no fórum, despacha com o juiz, dá uma, né? Oi, tô aqui, demonstra uma certa urgência. Com calma também, né? Não apavora, não acelera os cartorários, não, entendeu? Não pode. Mas, assim, a gente já teve casos que eu consegui no mesmo dia, porque o pai foi pego de manhã. Era 6 horas da manhã, eu acordei com o telefone tocando. Então, de manhãzinho, o pai já foi pego e conseguiu me avisar de manhã. Legal, então já pagou à vista, negociou direitinho. À noite ele saiu, tranquilo. Agora, tem casos que o pai foi pego
pego, teve um último caso que o pai foi pego saindo do trabalho. Putz. Então, já era de tardezinha, né? Então, aí isso era numa sexta-feira. Aí danou-se. De tardezinha na sexta, sextou. Então, é bem assim. Aí ficou, aí a gente até peticionou no plantão, mas é um pouquinho mais delicado. Ele acabou saindo num domingo, mas depois de efetuar o pagamento integral, porque a mãe não quis acordo. Então, ele teve que arrumar o dinheiro à vista. Tá, quando ela quer acordo, qual que é o acordo que pode ser feito? Ela que tem que aceitar. Tá. Isso Tipo, ninguém se mete. Eu tô devendo 10 mil, eu posso pagar em 3 vezes. Se ela aceitar, sim. Se ela falar que não, é não. E como que ele paga em 3 vezes? Ele pode depositar, ele faz o parcelamento, deposita na conta dela. Tá, Ele pode ir diretamente na conta como dela. ele estava depositando a pensão. Deveria, né? Tá, Boa, bem lembrado, bem lembrado. Exatamente. Agora, doutora, não tem um jeito de descontar no lerite? Não pode? Com certeza, pode, deve. Deve. É bom para o pai quanto para a mãe. Apesar que hoje quase não temos mais emprego, né? O emprego parece que sumiu. Para começar, né? Tá? Mas quem tem emprego pode, determinado descontar no lerite. É excelente. Então, é expedido um ofício no próprio processo. Então, a gente pode tanto encaminhar via e-mail para o RH, a mãe pode ir lá também, o próprio pai pode levar para ser feito esse desconto na folha de pagamento, que é excelente. Certo. Então, porque eu acho que esse é o mais seguro, né? Funcionário público é feito assim, né? Para o funcionário público, né? Desconta diretamente da folha de pagamento. Da fonte de pagamento, né? Então, é isso. Então, tomar cuidado, né, com as ações, porque é muito difícil. Esse aí, então, saiu domingo à noite? Saiu domingo, era 1h da tarde. Tá bom, deu para comer um macarrão aí. Deu. Deu para almoçar. Beleza. Doutora, mais alguma coisa dessa área? Olha, tem muita, hein, Savóia? Muita. Aqui a gente pontuou sim. Só uns pinguinhos. Os casos, eles são... a senhora que convive com isso é muito diverso, né? Muito diverso, né? Não dá pra gente falar, olha, vai dar certo isso, porque naquele caso... Não, cada caso tem uma especialidade, então não dá. No direito é assim, né? Cada caso é um caso, né? Uma vírgula que muda na sua história não é igual a do outro, então pode ser decidido diferente. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Dr. Durso, no escritório dele, lá na Nestor Pestana. E aí ele me disse assim, Savóia, sabe por que eu gosto do direito? Que o direito não tem rotina. De tédio a gente não morre, né? Savóia. Não tem. E ele é criminalista, né? Olha... Então, ele falou, o direito não tem rotina. E a gente verifica que o direito não tem rotina, não só na área criminal, mas em todas as áreas, né? Exatamente. Que cada caso é um caso, né? Tá bom? Volta outro dia para a gente falar mais? Com certeza. Vamos escolher um novo tema e ou aprofundar um tema que a gente falou. Com certeza. Legal. Ou herança, esses negócios. É bacana também. Bacana. Esse aí dá mais briga, esse aí, hein? Eu fiquei sabendo de um caso de herança aí que dividiu o bully. Teve que serrar o bully. Tem um caso na internet, tem vídeos lá que eles mostram exatamente gravado, divide o queijo. Lá da OAB de Santo André que me contou. Então, tem caso para contar, hein, Savóia? Muita coisa. Herança, hein? Então, a próxima, hein? Vamos nessa? Sim, boa. Bacana. Obrigado por ter vindo Savóia. aqui, por Eu que agradeço. nos ensinar, nos explicar, viu, doutora? Até papais, a próxima. não fiquem bravos. A gente está falando só dos papais, assim, né? Vocês, papais... Relapsos. Tem vários papais aí que estão de parabéns, viu? Que continuem assim. E os que não estão, que melhorem, né? Lógico. E cuidado. Ouviu aí, Jean? Cuidado, Jean. Você que está na pista, Jean. Cuidado. Doutora, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, Savóia. Obrigadão. Você que conseguiu ficar até agora, é sinal que você gostou do programa. Então, curte aí, curte o podcast do Savóia, compartilha, segue a gente aí, tá bom? Se você aguentou até agora, né? Sinal que você estava interessado no tema. Mas eu gosto de outro tema. Sobe aí, tem uma playlist enorme aí para você ter acesso a vários temas. Você pode ir ouvindo, né? Ouve em segundo plano aí, e quando você tiver dúvida, você abre o YouTube. Tá bom? Valeu? Tchau, gente. Tchau, doutora. Obrigado. Obrigada, Savóia. Tchau, gente.